que veio através do Dr. Mauro, do Arley, conhecia pouco do jogador, mas a partir do momento que houve a possibilidade, a gente tomou conhecimento, fui consultado e viu que é um jogador técnico, um jogador que distribui bem o jogo e vem para compor o meio-campo. Sabe que ele está parado há bastante tempo, então ele precisa de um recondicionamento, precisa entrar em forma. E agora, internamente aqui, ele já iniciou as sessões de treinamento e já está trabalhando para que tenha condição de jogar assim que puder, legalmente, né, pelos trâmites aí que precisa, e condicionar fisicamente para poder estar hábil para poder entrar em campo. E quanto ao Bárcia, o que eu sei do histórico dele muito positivo aqui, é um desejo da diretoria, um desejo da torcida, enfim, é um assunto que cabe aos responsáveis aí pela negociação. Eu só espero que, se acontecer, que seja um grande jogador que venha aqui para somar, se for possível. Rodrigo Alves, sua vez, vamos lá. Rodrigo deu problema, o próximo, por favor. Olá, Thiago Largue, tudo bem? Aqui é o André Isaac, da PUC TV. Que você acha que o time pode ter evoluído nessas 2 semanas, mesmo você ausente por um período? Bem, boa tarde. Eu acredito que defensivamente a gente já vai mostrar uma evolução, principalmente em relação aos aspectos de posicionamento, de intensidade, né? A gente carecia de um período de treinamento, um período para aumentar a nossa competitividade, ter jogadores mais bem condicionados fisicamente, capazes de exercer maior pressão sobre o adversário. A gente espera isso. E a gente trabalhou com bastante empenho. Como eu falei, eu tive ausente, mas eu consegui participar dos treinos à distância. Tive até na quarta passada, dentro do campo, e retorno hoje. Mas nesse período, acompanhei todas as sessões, defini, junto com a comissão técnica, todos os treinamentos que foram executados e analisei cada um deles. Acompanhei ao vivo e consegui monitorar. Então eu vejo que o grupo vem treinando forte, é um grupo de jogadores bastante comprometido, e a gente espera ver essa evolução a nível competitivo, e devagar a gente vai conseguindo impor mais o nosso jogo, né, que é o nosso desejo para frente. A gente sabe que o campeonato é muito longo, mas a gente treinou sessões também de saída de bola, sessões de construção, em que a equipe também consiga saber jogar bem com a bola nos pés. Qual é a escalação, Thiago, para o jogo contra o Ceará, e se o Rafael Vaz volta? Bem, esse é um assunto que eu prefiro deixar por uma questão de estratégia, né? Não abrir aqui. O fato é que a gente tem um grupo mais forte. Isso aí eu posso garantir que é muito além de 11, agora a gente já tem mais jogadores à disposição em condições de entrar em campo e dar conta do recado. Thiago, boa tarde. Rodrigo Alves, da Rádio CBN. O Goiás é o time que menos atuou nesta Série A, né? São apenas 8 jogos e acaba que, mesmo assim, está na lanterna da competição. E foram 2 semanas, ou são, né, 2 semanas sem atuar. Por um lado bom, você teve o tempo, né, mesmo com a Covid, mas com a modernidade de poder trabalhar a equipe. Mas, por outro lado, aumenta a pressão justamente pelo fato do Goiás hoje estar na lanterna da competição. Bem, boa tarde, Rodrigo. A gente tem que saber ponderar as coisas, né? São 3 jogos a menos do que a maior parte das equipes, então são 9 pontos a serem disputados, o que pode significar um avanço significativo na tabela, a gente sabe disso, mas a gente também precisava muito desse período para treinar, para condicionar melhor os jogadores, fisicamente, técnica e taticamente, principal. Então são aspectos em que a gente tem que ponderar. E o grupo, como trabalhou bem, e a gente está consciente disso, a gente trabalhou forte, a gente se preparou para poder competir melhor aí ao longo do campeonato. Eu acredito que isso, na frente, a gente vai colher os frutos de ter ficado esse períodozinho aí atrás. E que rapidamente a gente já possa pontuar e deixar essa posição desconfortável e buscar pelo que a gente pensa que é algo maior na tabela. Em relação a domingo, o Goiás enfrenta o Ceará, uma equipe que vem bem, né, na temporada de títulos, inclusive nessa semana conseguiu uma classificação na Copa do Brasil.
goleando o seu adversário. Até pela situação do Goiás, né, independente da quantidade de jogos, pontuar em Fortaleza já vai ser uma vitória para a equipe esmeraldina? Eu acho que sim, né? Pontuar é importante, a gente vai em busca da vitória, né? Mas pontuar é importante e principalmente implantar aquilo, colocar em campo aquilo que a gente está implantando, colocar em campo a execução que a gente pretende para o jogo, né? Esse avanço é o que a gente entende que na sequência vai fazer a gente pontuar muito ao longo da competição. Então, além de pontuar, a forma de pontuar é que eu considero que vai ser bastante importante para esse jogo. É um grupo que está bastante focado, que sabe o que tem que fazer, e é nisso que a gente acredita. Boa tarde, Thiago. Sou Alexandre Ferrari, do Jornal Popular. Espero que o senhor esteja melhor e fique 100% mais rápido possível. Eu queria saber do senhor se esse período de quase 2 semanas, né, que não são 14 dias completos, mas o Ceará ele tem uma característica de se adaptar aos adversários, né? O Guter é muito elogiado por montar estratégias que anulam os pontos fortes dos adversários. O fato do Goiás ter ficado esse período para treinamentos pode facilitar o Goiás ou dificultar para o Ceará, porque o Ceará talvez vá ver uma organização diferente do Goiás. O Goiás vai apresentar algo diferente que dificulte o Ceará, mas também mostre que o Goiás aproveitou esse período para se tornar mais organizado, para se tornar mais competitivo e caminhar aí como o senhor pretende? Sim, com certeza o que a gente espera é ter uma equipe mais organizada, uma equipe mais competitiva, né, devido a esse período de preparação, mas sabendo que isso aí não vai facilitar, ou melhor dizendo, atrapalhar em nada. O Ceará tem uma grande equipe, tá? O Ceará tem um time bem formado, um time que foi bem montado, que desde o início do ano faz bons jogos, que vem fazendo boa campanha, conquistaram a Copa do Nordeste, é uma equipe que tem qualidade, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, com base nisso, né? E o que a gente precisa é de concentrar as nossas forças naquilo que é a evolução do nosso time, no nosso padrão de jogo, naquilo que nós, como Goiás, temos a nossa estratégia e conseguir implantar isso. Se eles vão conseguir entender, neutralizar isso ou não, aí é uma questão de responsabilidade do adversário. O que a gente tem que fazer é tomar os devidos cuidados para a gente implantar o nosso jogo, para a gente saber o que fazer em cada momento de defesa, em cada situação de ataque, e aí conseguir o resultado que a gente pretende dentro do campo. Pode ir, André Rodrigues. André Rodrigues, pode entrar. Perfeito. Desculpa aí, Thaís. Tiago, boa tarde. Aqui é o André Rodrigues, da Rádio Sagres. Professor, como é que o senhor vê esse início de movimento já querendo o retorno do público aos estádios aqui no Brasil? É a hora? Não é o momento, na sua visão? Como é que você vê isso? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Enfim, eu acho que isso aí cabe muito mais às autoridades competentes, aos responsáveis aí por fazer uma análise criteriosa. A gente sabe que é uma pandemia séria, é uma questão que envolve muitos fatores para serem cuidados, para se liberar o público, né? Então, isso daí cabe às autoridades competentes e só eles saberão avaliar. Logicamente, a gente espera ter o público o mais breve possível, mas com toda a responsabilidade, com toda a ciência de que tem que ser feito com os devidos cuidados. Ô, Thiago, não é segredo, a torcida há um bom tempo pede reforços para o Goiás. E nessas 2 semanas cheias, só chegou o Salazar, o colombiano Salazar, Sebastião Salazar. Você aguardava mais reforços nessas 2 semanas? Você ficou meio, de repente, decepcionado ou não? Aguardava mais reforços? Ou o Salazar já foi o suficiente? Bem, primeiramente o que eu tenho que reforçar é o aspecto do grupo. Internamente é um grupo que tem qualidade, é um grupo que tem potencial, e a gente viu o quanto que esse período foi benéfico para a equipe, para nível de treinamento. Tem muito jogador jovem com qualidade,
que está ávido por aprender novas coisas, por se condicionar melhor, e a gente está vendo uma evolução. E os experientes também, que não é diferente, estão envolvidos, estão comprometidos, sabem que o time pode render mais. Então, é um grupo que eu acredito, nesse grupo que a gente já tem aqui, para a sequência da competição. Agora, obviamente, um campeonato brasileiro, pela exigência que reforços são necessários, né, e a gente sabe disso. E agora compete a diretoria, com certeza estão trabalhando, estão tentando viabilizar nomes bastante importantes e que venham para somar se aqui chegarem. Então é nisso que eu acredito, trabalhar com esse grupo que a gente tem, confiar neles, é o que a gente faz, e também ser reforços de qualidade que venham para somar conosco serão bem-vindos. Ô, Thiago, ainda dentro desse raciocínio que você respondeu a pergunta do André Rodrigues, a CBF vai abrir aí mais 10 vagas de inscrição para o Campeonato Brasileiro, subindo de 40 para 50. Você ainda continua naquela linha de raciocínio de trazer qualidade, ou você teme essa questão agora dessas 10 vagas abrindo, trocar a qualidade pela quantidade, e o Salazar para você, ele entra nessa questão da qualidade e não da quantidade? Boa tarde, o Fernando Lima aqui da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Fernando. Bem, a gente sabe que a Covid modificou, né, a questão das inscrições, porque é necessário inscrever mais jogadores, então esse aumento para 50 ele é justo, né, vai facilitar o trabalho, e é o que é um bom senso que diz isso. A gente precisa de qualidade, sim, né, no caso, para reforçar com qualidade. O Salazar é um jogador que tem um potencial grande, não chega em condição, devido a estar bastante tempo fora, desde novembro, ele não faz uma partida oficial, mas é um jogador de qualidade, então ele vai entrar aqui dentro do processo, ajuda assim que tiver condição de jogo, vai ajudar assim que tiver condição de jogo, mas a gente tem que acreditar bastante no grupo que a gente tem, que vem trabalhando bem, e que, se possível, a diretoria está trabalhando para isso, chegar em nomes que cheguem nomes de qualidade, que venham para jogar e assumir a posição, ou vir para somar com um grupo, né, melhor dizendo, porque a gente tem que trabalhar que não vai ser um grupo com 11, a gente precisa trabalhar com um grupo de 16, 18, 20 jogadores, que vai ter muita rotatividade até fevereiro, que é onde vai encerrar essa maratona. Com relação ao jogo de domingo, a volta, a retomada do Goiás no Campeonato Brasileiro depois de quase 2 semanas, né, de um domingo, pulo domingo, vai para o outro, quais são os maiores perigos aí que você vê que o Ceará pode oferecer para o Goiás nesse jogo? O que você está armando aí para tentar conter o Ceará e tentar surpreender o time cearense nessa partida? Bem, o Ceará tem uma bola parada muito forte, né? Tem zagueiros altos e que atacam bem a bola parada ofensiva deles. Tem 2 laterais que apoiam bastante, que fazem bons cruzamentos para a área, chega na linha de fundo. Tem o Kleber, que é um baita centroavante, que está se mostrando aí uma grande revelação. E o Vina, né? Que é um meio-campo articulador, um dos líderes em assistências no futebol brasileiro. Finaliza muito bem de fora da área, tem passe de profundidade, tem qualidade, sabe jogar. E volantes eles também têm que defendem e atacam. Enfim, é um time bastante equilibrado, vai ser um jogo bastante difícil, a gente sabe disso, mas a gente está se preparando para dar mais um passo na nossa caminhada. A gente está 3 jogos atrás, na maioria das equipes na tabela, e é muito importante a gente fazer um jogo competitivo e melhorar o nosso nível como equipe, nosso padrão de jogo, porque a gente sabe que depois a gente vai ter esses 3 jogos para cumprir, e são pontos a mais que a gente vai fazer e somar para subir na parte da tabela, que é o que a gente espera tanto. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos. Obrigado, boa tarde.